explicação, que vamos falar sobre a dissertação, a redação, correto? Que é o tema central da aula de hoje. Primeira coisa, meus amigos, redação de concurso, normalmente é sem dúvida, tá, a disciplina que mais, assim, reprova, tá? No caso de Saquarema, a redação de vocês, ela vai valer de 0 a 20 pontos. Para você não ser reprovado em redação, você tem que, no mínimo, tirar 50%, que corresponde a 10 pontos, beleza? Abaixo disso você está reprovado, está eliminado do concurso, tá? Acima disso, o que acontece? Você vai ficar lá, ou dentro das vagas, ou no cadastro de reserva. Por quê? Porque você vai ter um número lá de candidatos, dependendo do carro que você for fazer, e obviamente da vaga que tem, que vai ter de correção de redação. Não é a redação de todo mundo que vai ser corrigida. Vai depender da pontuação que você vai ter na prova objetiva. É assim que funciona. Sua redação vai vir junto com a prova objetiva, tá? E, obviamente, no mesmo dia você vai fazer as duas e só vai ser corrigida aquele montante lá de candidatos que foram lá selecionados ali entre os primeiros colocados, ok? Beleza? Então, um ponto que você vai ter, tá? Pois bem, a redação ela vale 20 pontos. Então, é realmente uma quantidade de pontos assim boa, né? Então, tipo assim, a diferença normalmente de um candidato um ponto para o outro é 1 ponto, tá? 2 pontos no máximo. Fica todo mundo ali igual um trenzinho, coladinho. Então, eu vou falar aqui de situações pelas quais você para não perder ponto em redação. É isso, beleza? Você conseguir o maior número de pontos possíveis em redação. Pois bem, primeira coisa, meus amigos, Anderson, eu sou um cara que não tem um talento da escrita. Anderson, eu já sou um cara que eu escrevo extremamente bem, inclusive eu sou até poeta. Ok. Isso não quer dizer nada, tá? Isso não quer dizer nada. Você pode ser Raquel de Queiroz, você pode ser Carlos Drummond de Andrade e não passar na prova de redação da Prefeitura de Saquarema. Ponto. Assim como você, obviamente, não tem o hábito de escrever muito e necessariamente você pode sim passar na prova. Por quê? Porque o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que redação de concurso público, em especial de magistério, tá? E é isso que eu escrevo aqui nesse livro que eu escrevi, beleza? Que vocês vão receber o PDF. O seguinte, é uma redação técnica, simples assim, tá? Não tem nada a ver com aquela questão, caramba, o cara escreve extremamente bem e tal. A gente vai ver aqui que tem a questão da pontuação ali em relação ao conteúdo, mas não é a questão do conteúdo do que você acha que é o conteúdo propriamente dito. Eu vou explicar para vocês aquilo ali. Por quê? Porque, assim, um erro que eu vejo nas aulas de redação é o professor chegar para o aluno e explicar diretamente como é que, né, o troço lá da redação, sem explicar como é que funciona a situação, tá? Então, o que eu vou botar aqui para que todos aqui participem e entendam, tá? Como é que funciona e pratiquem, principalmente. Porque redação, meus amigos, vou te falar uma coisa. Redação de prova de concurso público, o aluno já leva ela pronta. Meus alunos do Projeto 100, vocês já vão para a prova com uma redação pronta. Ok? Beleza? Característica que eu vou pontuar aqui para você. Beleza? Tranquilo? Por quê? Porque o tema da redação
Cara, não é... Tem gente que fica naquele martírio. Ai, tenho que adivinhar qual é o tema. Temos que adivinhar qual é o tema. Você não precisa adivinhar qual é o tema. Por quê? Porque o tema será um tema ligado à educação. Ponto. Ponto. Então, um tema ligado especificamente à minha área. Por isso que eu estou dando essa aula para vocês, número 1. A número 2 será dissertativa pessoal de língua portuguesa, no caso a professora Luana, que vai dar essa aula para vocês. Beleza? O que ocorre? É um tema ligado à educação. Ponto. Tá? E como é que funciona? Como é que está distribuído essa relação? Primeiro, a redação de vocês será uma redação de 20 a 30 linhas. Mínimo 20, máximo 30 linhas. Ok? Professor Anderson, eu vou escrever 20 linhas. Será que eu tenho que encher linguiça para chegar a 30? Não. Isso é um mito, tá bom? Tá, gente? Não, é Luana Barbosa, tá? É outra Luana. Mas vocês vão gostar também dela, tá bom? Pois bem, então vamos lá. O que acontece? Não, você não precisa encher linguiça. Por quê? Porque eles não vão contar ponto pro cara que fez menos ou mais linhas. Se você fez compreendido, 20, tá ok. 21, 22, 23, 30, tá ok. O que não pode, para ficar bem claro, 19 e 31, não pode. Ok? Beleza? Anderson, até onde eu tenho que escrever para ser considerado linha em redação? Beleza? Claro, evidentemente eu vou aprofundar muito mais isso do que a aula de hoje vai ser muito mais profunda, com muito mais segredos, muito mais coisa do que a live que eu dei lá, que tem alguma coisa lá, mas alguma coisa a gente vai falar da live, mas vai poder avançar muito mais, vocês vão ver aí, beleza? Então, vamos lá. Anderson, até onde eu tenho que escrever? Cara, uma palavra que você escrever já conta como linha. Tá entendendo? Uma palavra que você escreve já conta como linha. Ponto. Entendeu? Tranquilo? Então, você não tem que escrever até metade da linha. Ou mais que a metade. Não, uma palavra já conta. Acabou. Entendeu? É dessa forma que funciona. Ok? Vamos lá. Pois bem, então, o que a banca de concurso pede? Primeiro, ela está pedindo uma dissertação objetiva. Ok? O que vem a ser uma dissertação objetiva? Um texto dissertativo, tá? Aí já é a aula. Preste atenção, anota isso aí. É um texto que? Argumentativo. Ou seja, é um texto expositivo de argumentos. Então, simplesmente, você vai argumentar sobre um tema. E que tema? É um tema ligado à educação. Ponto. Só que, veja bem, o que significa um texto dissertativo objetivo? Significa dizer, tá, que ele é marcado por uma característica fundamental, que é a impessoalidade. Então, meus amigos, preste atenção. Um texto que é uma dissertativa objetiva, que está no seu edital, que está no seu programa, e eu vou falar aqui para vocês depois o que conta ponto, onde que o cara perde ponto e onde que o cara zera em redação. Beleza? Tudo vai ser dito na aula de hoje, tá? Inclusive eu faço até uma enquete, né? Normalmente eu sempre pergunto para os alunos: já fez prova de concurso e ficou reprovado em redação? Aí quando o cara fica reprovado, provavelmente eu falo uma das coisas que eu falei o cara fez. Tem gente, inclusive, que eu vou falar as coisas e, professor, eu só fiz 3, 4, 5 coisas que você falou. Então eu ficaria 5 vezes reprovado, literalmente, tá? Beleza? Então, veja bem,
Vamos lá. O que é uma dissertativa objetiva? É um texto marcado primeiro pelo quê? Pela impessoalidade. Então, se é um texto marcado pela impessoalidade, tá? Ele é um texto que tem que ser redigido em terceira pessoa. Ele não pode ser redigido jamais em primeira pessoa, ok? Por quê? Porque um texto em primeira pessoa, ou verbos conjugados em primeira pessoa, penso, existo. Quer ver um que o nego adora botar? Acho, considero. Pô, meu irmão, tá reprovado. Por quê? Você vai lá no teu edital e você vai ver, simplesmente pelo fato de você ter saído do seu gênero textual. Ok? Por quê? Porque nesse caso de primeira pessoa é um texto argumentativo subjetivo. E o caso que você está pontuando aqui, a sua prova de Saquarema, ela quer o quê? Um texto dissertativo objetivo. Então, exatamente por isso, ele é um texto que tem que ser redigido, conjugado em terceira pessoa. Entendeu? Entendemos assim, tá? Ele é marcado pela impessoalidade, tá? É característica que você tem, ok? Ponto número 1 do que ele está pedindo na prova. Isso é bem diferente de provas de redação que de repente você fez vestibular, de repente você fez um Enem, de repente você fez uma entrevista para um banco, para um cargo público, que lá normalmente o cara vai pedir uma redação subjetiva no sentido de quê? No plural, Edna, no plural, terceira pessoa do plural, tá? Ok? Exatamente por quê? Até para mostrar a questão da impessoalidade, tá? Que ali no caso você tem o quê? Você tem uma relação caracterizada para entender o que a pessoa pensa, o que a pessoa acha, tá entendendo? Então normalmente o cara quer realmente no Enem, no vestibular, nessas porcaria aí, o quê? Uma dissertativa subjetiva. Não é o caso. Não é o caso. Tá? Então, se você já fez essa besteira em uma prova de magistério, com certeza você ficou reprovado. Logo de cara, já estou te falando aqui, se você ficou reprovado, uma das coisas possíveis, vou falar de outras, mas uma das coisas possíveis que você fez foi isso. Tá? Por quê? Porque a prova de concurso, a gente vai ver, eu vou mostrar para vocês aqui, e vou mandar outras provas com outros temas para que você treine bastante. Como eu orientei para vocês, tá? Como eu orientei para vocês, estou orientando agora, o que acontece? Prova de redação de Saquarema, você tem que treinar com provas anteriores da Prefeitura do Rio de Janeiro. Ok? Isso mesmo. Tá? As provas que estão lá são as provas anteriores da Prefeitura do Rio de Janeiro. E as provas que eu vou enviar para vocês são provas também anteriores da Prefeitura do Rio de Janeiro. Tipo, PAEI, PEF, ok? Tá? Por quê? Porque é naquele modelo que vai ser seguido. Ok? Como eu falei, de 20 a 30 linhas, naquele modelinho que está sendo seguido. Normal, isso, tá? Exatamente nesse modelo. E como é o modelo da prova do Rio? Que a gente vai ver daqui a pouco, vou te mostrar aqui, para você ver. Tá? Ele coloca lá um texto, que é o texto motivador. O que é o texto motivador? É exatamente a proposta de redação. Tá? Contando uma história. E a partir dali, você tira o tema da redação. Vem o tema. Vou contando uma história, não sei o que, não sei o que. Aí o tema qual é? Educação inclusiva. Beleza. É isso que ele está falando de educação inclusiva. Parará, tarará, tá falando sobre o quê? Didática. Sei lá, tá falando sobre o erro. Tá falando sobre a necessidade do professor se planejar a aula. Entendeu? Falando de planejamento. Né? Enfim, ele vai colocar uma historinha, e normalmente é uma historinha de um personagem fictício, tipo Joana
professora da rede municipal de Saquarema e tal, divorciada, vai contar até a história da vida da mulher, tá? Divorciada e tal, ela tem o hábito de trabalhar o seguinte conteúdo da seguinte forma, né? Parará, parará, e vai contar a história. E dali você vai tirar o tema. É assim. Por que eu estou falando tudo isso? Porque os caras, eles são maquiavélicos. Porque a forma que eles apresentam a proposta de redação, a gente vai ver, tá? Ele induz a pessoa a ser subjetiva. Porque ele apresenta uma situação normalmente que são coisas que você vai ter no cotidiano escolar. Indisciplina, pode ser, né? Bullying também, né? Enfim, coisas que você está acostumado no cotidiano escolar. Até situações que você mesmo já enfrentou como professora. Porra, eu tô falando aqui para professores que são contemporâneos ao tempo que eu tenho como professor, 20 e poucos anos, no meu caso 30 e poucos anos, beleza? Então o cara já viu meio de tudo na área de educação. E acaba iniciando a sua redação de forma subjetiva. E obviamente vai ficar reprovado, ok? Então, primeira coisa que você tem que ter ideia na sua redação, que é uma dissertativa objetiva e, portanto, o texto tem que ser escrito na terceira pessoa do plural, ok? Tá? Terceira pessoa do plural e transmitir uma relação normalmente de imparcialidade. É isso. Um texto dissertativo objetivo, normalmente, ele apresenta argumentos, mas normalmente ele tem uma ideia linguística, no sentido de você ler o texto, que parece que não toma partido nenhum, né? É uma coisa realmente imparcial, ok? Beleza? Para completar, veja bem, o texto que é uma dissertativa objetiva, ele é um texto construído em cima de argumentações de autoridade. Ok? Então, meus amigos, preste atenção. Não é a sua opinião. Não é a sua opinião, amiga. Não é a sua opinião, amigo. Mas é sim o quê? Uma ideia que você vai levantar. Agora, uma ideia que é sustentada por uma autoridade. Que autoridade que a gente está falando? Um pensador, uma lei, exemplo, a LDB. Os temas são da educação. Então, a autoridade que você vai ter que ter são autoridades voltadas a BNCC, não sei, entendeu? Inclusão, lei de inclusão, ok? Ou seja, alguma coisa que dê respaldo à argumentação que você está colocando, ok? Beleza? Então, a sua redação terá o quê? Citações, tá? Por quê? Terá citações. Exatamente pelo fato de ser uma argumentação de autoridade. Meus amigos, preste atenção. Olha tudo que eu estou falando aqui para vocês. O texto que tira 10 em redação de concurso público, concurso, não estou falando de Enem não, tá, gente? Concurso, tá? Pode, Luciana, tá? É um texto feio. É um texto feio. É um texto chato de ler. É um texto, assim como o seu texto da língua portuguesa. Como é que é o texto que vem na prova de língua portuguesa? Normalmente, na maior parte dos casos, na maior parte das provas, tá? É o quê? É uma dissertativa. Tá lá o cara que escreveu, ele aponta ideias, cita pessoas, segundo fulano, segundo ciclano, que normalmente são autoridades que dão respaldo àquele pensamento que ele está levantando ali, beleza? E é dessa forma. Ora, você conta nos dedos
os textos de língua portuguesa que você leu em prova, né? Que você leu em prova e você achou maneiro, você achou bonito. Então, gente, o que eu tô querendo dizer para vocês? Redação de concurso público não é para ser bonito. Por isso que eu falei. Se você é um Carlos Drummond de Andrade da vida, tá? Se você é uma Cecília Meirelles da vida, cara, se você não seguir as orientações que eu tô colocando, você não vai passar na prefeitura de Saquarema. Você pode ser um poeta, tá? Você pode ser um escritor, pode ser Manuel Bandeira, mas você não vai escrever um livro, vai virar um grande escritor, Ferreira Goulart, mas não vai passar na prova de Saquarema, porque não é isso que ele quer, tá? O texto que ele quer não é esse. É um texto que é uma dissertativa objetiva, sim, LDB. Você vai poder para embasar o argumento, né? Claro, evidentemente, vai depender muito do que ele vai colocar ali, tá? Agora, a gente já sabe que é um tema de educação. Então, obviamente, todos os temas que você tem que treinar em redação são temas ligados à educação. E a prova da Prefeitura do Rio de Janeiro, que é um modelo de prova que a gente tem que treinar, que já tem duas aí postadas para você, tá? É o que? É exatamente daquela forma que tá ali, né? Que é o que cai. São temas dessa forma. IBAN se inspirou ali para fazer. Você vai chegar lá e você vai isso é uma preocupação, tá? Vou falar sobre letra também. Isso ela vai se preocupar com isso, tá? Na sua prova, beleza? Tranquilo? Então vamos lá, tá? Primeira coisa, redação, MC. Pergunta aí, meu amigo ou amiga, MC. Boa noite. É porque eu leio o que tá escrito aqui, por isso que eu falei MC. É. Não. Eu tô falando o seguinte, por exemplo, você tá escrevendo o teu texto. Aí, quer dizer, não deu, né, com uma palavra que você escreveu na linha de baixo e botou ponto final e vai abrir um outro parágrafo. Aquela palavrinha ali, solta, né, que ficou faltando ali, que encaixou não, já conta como linha. Tá entendendo? É isso que eu quis dizer. Eu vou mostrar depois para vocês a redação, o formato, como tem que ser, etc. Tá? É porque toda aula minha eu começo a aula falando, batendo papo. Isso, é o mesmo modelo de São Gonçalo. Tá? E com certeza, se você seguiu as ideias que eu dei em São Gonçalo, você passou em redação. Pode abrir o áudio. Fala aí se você passou ou não em redação. Você provavelmente deve ter assistido o meu... Não, a minha colega que escreveu aqui. No chat. Sim. Uhum. Isso. Sim. Show, parabéns. Então,
Então, seguiu as orientações que a gente deu várias aulas, porque no CAI de São Gonçalo aconteceu até uma situação pior do que de Saquarema, né? Saquarema, a pontuação de São Gonçalo para redação era enorme, eram 100 pontos, é diferente, Saquarema é 20. Lá eram 100 pontos, então, obviamente, a gente deu toda uma atenção, uma infraestrutura para redação, uma grande preocupação que teve, né, ligado à redação e, obviamente, também os alunos que seguiram e fizeram os cursos conosco e seguiu essas orientações que eu dei, no caso até da Prefeitura de São Gonçalo, se eu não me engano, acho que eu dei também quase todas as aulas, né, de redação, conseguiram ingressar, enquanto muitos ficaram reprovados em redação. Foi o que mais reprovou. Beleza? Por causa da diferença de pontos, né? Por exemplo, o cara que tirou 70, o cara que tirou 80, a diferença foram 10 pontos. Quer dizer, praticamente, vamos dizer assim, uma prova inteira que um cara, sei lá, português, o cara gabaritou e o outro, tá entendendo? Então ficou um desnível enorme por conta disso. Mas voltando aqui para a questão de Saquarema. Então, as orientações técnicas para fazer são as mesmas, ok? Tá? E é isso que eu estou falando para essa galera também. Além de estar estudando comigo a primeira vez, muitos também estão estudando comigo a primeira vez para um concurso que tem redação no magistério. Porque já estudaram comigo, né, em outros concursos de magistério que não tinham redação e, obviamente, não tinham aulas de redação. Tá? Pois bem, então, primeira característica que eu tenho que pontuar aqui para vocês é essa, ok? Outra coisa, vamos lá. Normalmente a prova de redação não pede título. No entanto, a prova de Saquarema, o edital, ele foi o tanto quanto misterioso quanto a isso. Porque no edital ele está dizendo que a linha pode ter a linha de título, ok? Exigindo título e, obviamente, inclusive ele está contando ali que o título não conta como linha. Então, meus amigos, olha só, veja bem. Caso cobre título, preste bem atenção, tá? O título, você vai encaixar, ele vai vir com uma folha padrão, tá? E a primeira linha, que seria a linha, teoricamente, do título, vai ser uma linha que vai estar lá já centralizada, beleza? Solta do resto das outras linhas. Exatamente para quê? Para você colocar o título ali e escrever a redação embaixo, tá? Título não se sublinha. Eu sei que tem gente que faz isso. Então estou falando aqui porque eu sei que para alguns é besteira, para outros não é, tá? Então vou falar tudo aqui. Bom, título não se sublinha, você vai colocar ali e ponto. E obviamente, o título, você necessariamente não precisa colocar caso exija. Se não exigir título, você não vai colocar título. Você já vai começar a sua redação, tá? Agora, se exigir título, aí você coloca título, será? Então, ok. Então você vai colocar o título lá na linha padrão que está ali, ok? Não, o edital está aqui aberto aqui na minha frente, tá? Ele está dizendo que vai ter lá a linha separada. Isso, ele vai estar separada as 30 linhas, né? Então ele não conta como linha, tá? Você vai colocar lá. Pois bem, o que acontece? Poxa, o título, cara, é um momento que você tem que botar uma certa criatividade, né? Então o tema é sobre educação inclusiva. Porra, teu título não vai ser a educação inclusiva, tá? Você vai colocar os desafios da educação inclusiva no Brasil, na educação brasileira, tá? As perspectivas da realidade inclusiva na educação, tá entendendo? Então, meus amigos, o que acontece? Tendo lá a folha padrão, como ele está dizendo que vai ter, nesse caso, provavelmente, sim, a minha colega está dizendo aí, tá no edital, o edital está aberto aqui na minha frente, tá? Vai ter a exigência do título. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que o título é o momento que você vai
mostrar uma criatividade ali, ok? E, obviamente, a criatividade que você vai mostrar não vai ser colocar um artigo e o tema. Como você tem aqui exemplo de alguns títulos. Tá falando sobre educação especial? Então, os desafios da educação especial na realidade da educação brasileira. Isso é um exemplo de um título. Beleza? Tranquilo? Então, são situações como essa. Beleza? Vai estar a linha exatamente para você botar o título ali. Ponto. Tá? Não tem mistério, não é difícil, ok? A orientação é essa, nada de medo, tá? E é dessa forma, ok? Legal? Pois bem, como é estruturada uma redação dissertativa? Isso muitos sabem. Ela é dividida em introdução, desenvolvimento e conclusão, ok? Tá? Agora, o que muitos não sabem é quantos parágrafos tem que ter na sua redação. Porque a sua redação, ela tem um número certo de ter parágrafo. Anderson, não está isso no edital. Não está, mas são situações de concurso que reprovam sem estar escrito. Mas eu vou te explicar por que reprovam. Ok? Tranquilo? E eu já vou te falar. A sua redação, ela tem que ter de 4 a 5 parágrafos. Então, quando você começar a treinar as suas redações em casa, beleza? Você vai começar a fazer redações de 4 a 5 parágrafos. Não mais que isso, não menos que isso. Beleza? Estou falando tudo isso porque eu vou te explicar como é que é, o que é cada coisa, né? Porque a gente, introdução, vou explicar o que é cada coisa, como é que funciona cada coisa, tá? Vou chegar até lá, por isso que eu estou falando, 4 a 5 parágrafos. Por que 4 a 5 parágrafos? Vamos lá. Porque se você... Calma, Solange, preste atenção, calma, cara, não adianta... Gente, o que também reprova muito, você não tem noção, é a questão emocional, a questão psicológica, é a questão do nervosismo. Calma, calma. Você está sendo preparado, você já vai para a prova sabendo. Calma. Vou te falar, você só vai ficar... Vocês, meus alunos, só vão ficar reprovados em redação quem não assistiu a aula, se matriculou e não viu o vídeo, não viu nada, entendeu? Só pagou o troço, ou, tipo assim, sinceramente, o cara que deu tique nervoso na hora. Deu um piripaque lá, o cara começou a tremer lá, né? Parece que baixou santo, ou qualquer coisa do tipo. Aí realmente, aí complica, beleza? Agora, fora isso, cara, por isso que eu tô falando, essa aula é fundamental. Por isso que eu sempre dou essa primeira aula. Você não vai... Eu te afirmo aqui, cara. Entendeu? Você não vai ficar reprovado, você vai passar. Entendeu? Nunca nenhum aluno meu que não aconteceu essas situações ficaram reprovados. Tanto é que tem alunos meus aí que fizeram redação, estudaram comigo. Eu falei, passou. E eu afirmo, passou. Passei. Pô, legal. Calma, tá? Calma. Até porque você ficar nervoso, tu vai até se bloquear para as coisas que eu tô falando agora. Entendeu? Então vamos lá. Calma. Ponto. Por que de 4 a 5 parágrafos? Anderson, por que eu não posso fazer 3 parágrafos? Porque se você fizer 3 parágrafos, a sua redação vai ser assim. 1, desenvolvimento. Segundo parágrafo. Não, minto. Primeiro, introdução. Segundo, desenvolvimento. Terceiro, conclusão. Vai ficar 1. Tu vai ficar reprovado. Por quê? Porque você apresentou poucos argumentos, poucas ideias. Por que poucas ideias? Porque você só apresentou uma. Só tem um parágrafo de desenvolvimento. Entendeu? Agora, se for 4, tem 2 parágrafos de desenvolvimento. Opa, tá dentro. Se for 5, tem 3 parágrafos de desenvolvimento. Vai ficar 1, 3, 1. Que é a conclusão no final, correto? Apresentou 3 ideias. Tá dentro. Anderson, se for 6, vai ficar reprovado.
Beleza? Por que vai ficar reprovado? Porque, como você tem um limite de linhas de 30, que é o máximo, você não pode ultrapassar isso. Pode ser 30? Pode. Pode ser 31? Não. Aí tu está reprovado. Então, o que acontece? Para você conseguir escrever 6 parágrafos, seus parágrafos vão ficar com poucas linhas. Então, o avaliador vai te reprovar dizendo o seguinte: o candidato apresentou muitas ideias. Claro, tem parágrafo pra caraca. No entanto, desenvolveu pouco cada ideia apresentada. Claro que desenvolveu pouco cada ideia apresentada, porque seus parágrafos estão extremamente pequenininhos, curtos, desestruturados, com 2, 3 linhas. Beleza? Tranquilo? Então, por isso que a sua redação, primeira coisa, estética da redação. Estética, que é como ela aparece. 4 a 5 parágrafos. Fala, quem levantou a mão? Fala aí comigo. Pode falar. Pois não, boa noite. Isso. Fora o título. O título não conta como linha, ele vai estar fora, tá? De qualquer forma, título não conta como linha. E a folha padrão, o que significa? A folha padrão, a folha que vai vir de prova, vai ter um espaço exato com uma linha centralizada para colocar o título. Já vai vir separada para você, tá? Você não vai precisar botar numa linha diferente não, vai vir separado. Fala, Jaqueline, levantou a mão? Jaqueline Lopes Ruiz. Fala, pois não. Boa noite. Na verdade, é a primeira letra, né? Você coloca os desafios da educação, exatamente. Isso. Não. Tá? Isso. E sem isso. E a linha já vai estar centralizada lá. E sem sublinhar. Você não sublinha redação. Não existe sublinhar redação. Isso. Tá? Isso. E já aproveitando a situação, também nunca pule linha em redação, tá? Você não pula a linha do título para a primeira linha já vai estar ali a primeira linha para você escrever mesmo, até porque vai ter uma numeração do lado, beleza? E também não se pula a linha entre parágrafos. Eu tô falando, parece absurdo, mas tem gente que faz isso, tá? Não se pula a linha, nunca, nenhum momento, tá? Bom, pois bem, então olha só, vamos lá. Tá. Anderson, por que você falou dessa questão dos parágrafos? Sim. Primeiro que, obviamente, você fica reprovado logo por isso, de cara. Nem começou a brincar. Segundo, vamos lá. A introdução, o que é uma introdução de uma redação? Aí vem a questão do que eu quero dizer. A introdução de uma dissertativa é justamente o momento que você apresenta a redação. Ok, Anderson, isso aí está em qualquer manual de redação, isso aí não é novidade, preciso nem pagar um curso preparatório. Tá, agora eu vou te falar. É justamente aonde você cita os argumentos. Você vai citar as ideias. A ideia que você vai defender, que você vai argumentar, né? Tá? A tese, vamos dizer assim, você vai citar na introdução. Então, obviamente, se a tua redação tem 5 parágrafos, significa dizer que você citou na introdução 3 ideias. Por quê? O que é o desenvolvimento? Aí, falei da introdução, correto? O que é o desenvolvimento? O desenvolvimento está desenvolvendo a redação. Tá, legal. Mas como assim desenvolver a redação? É onde exatamente você vai pegar, tá? A ideia que você citou
na redação, na introdução, tá? Na introdução, e você vai argumentar sobre ela. Então, o primeiro parágrafo de desenvolvimento é a primeira ideia que você citou na introdução. Você vai lá e vai argumentar sobre ele. O segundo parágrafo de desenvolvimento é a segunda ideia que você apresentou. Tua redação tem 4 parágrafos? Tá bom, parou aí. Ah, tem 5? A terceira ideia que você citou, tá? Porque introdução você vai citar o que você vai discutir, o que será discutido, entendeu? Que são as ideias. Aí você vai no terceiro parágrafo, caso tenha 5 parágrafos, né? No terceiro parágrafo de desenvolvimento, ok? Beleza? É isso que é o desenvolvimento. Cada parágrafo você literalmente desenvolve cada ideia que você citou na introdução. O pessoal entendeu agora? Bacana? Dúvidas, perguntas, colocações, comentários, bate-papo, gente. Fluiu? Maneiro? Tranquilo? Ok? Show, né? Outra coisa também, assim, eu recebi uma crítica hoje, né? Até toda crítica é bem-vinda, tá? Ainda mais se não for ofensiva, ela foi bem-vinda. É uma crítica de uma aluna que, acho que ela entrou no curso recentemente e, tipo assim, tava vendo as gravações e tal, e assistiu a aula de BNCC por meio de gravação. Aí, Anderson, pô, você explica, você conta a história, né? Por que eu conto a história? Exatamente para você associar ao conteúdo de prova, não é? Mas assim, gente, se eu for objetivo diretamente objetivo, não vai fixar. A pessoa não fixa o conteúdo. Será como se eu fosse lendo só o que vai cair como cai, entendeu? Então, assim, eu peço para que a pessoa tenha, primeiro, um controle emocional maior. Segundo, uma paciência maior, beleza? Uma paciência maior, tá? Porque para você internalizar o conteúdo, né, aí até pensando numa ideia piagetiana, tá? Você tem que ter paciência, é um processo de adaptação, tá? Então, calma, ouve. Não quero ninguém nervoso, com tique nervoso. Ah, quero logo, vamos logo. Calma, vamos logo nada. Calma, tá? Beleza? A gente ainda tá no início do curso, cara. Quando chegar lá próximo da prova, então, meu Deus, né? Calma, tá bom? Então, vamos lá. Dando sequência. Então, você entendeu o que é uma introdução. Você entendeu o que são os desenvolvimentos. Kátia, fala, qual é a pergunta que você quer fazer? Levantou a mão? Fala aí. Não? Kátia? Edna Soares, levantou a mão? Pergunta? Pois não. Ah, tá, tudo bem, sem problema, vamos lá. Isso acontece. Não, calma, tá? A gente tem que ter calma. É porque o conteúdo é extenso. Cara, mas o principal que eu foquei da aula, tá? É aquele assunto que eu sempre foco. Se você reparar bem, toda aula minha, o que é importante eu vou repetir várias vezes. Tá bom? Fica calma, tá? Eu tô falando isso porque não é um problema só seu. Se for seu, eu nem sei se foi você mesmo, tá? Mas, de qualquer forma, não é um problema só seu, é um problema de muitos alunos. Então, quando eu falo isso, eu tô falando no sentido... Eu tô falando isso no sentido... eu tô falando até isso no sentido de abranger também outros alunos que também estão com esse problema e, obviamente, isso prejudica a aprendizagem de vocês, entendeu? Vocês vão criar bloqueios e vão... exatamente, não vai influir, tu vai ficar nervosa, agitada e o troço não vai avançar,
tá? Então eu tô falando isso, assim, até a título de... Eu tô orientando vocês, eu não tô aqui só para falar do conteúdo, tô aqui para preparar vocês, é um curso preparatório, tá? Então você tem que estar preparada para a prova, ok? Beleza? Então é muito... Fala, Kátia, fala. Aham, pois não, fala. Tema é educação, com tema de educação. Sim, sim. Não, não, não. Provavelmente para cada área vai ser uma redação diferente. Entendeu? Ah, então, é nesse modelo. Você passou? Você passou em redação? Na prova de redação? Na redação. Ah, então, beleza. Não, porque eu vou pontuar aqui as coisas aqui, eu vou avançar. Isso. Eu vou avançar e vou pontuar aqui e o pessoal vai entender mais. Vamos lá. Então, o pessoal entendeu o que é uma introdução, o que é um desenvolvimento, correto? Então, a introdução, você vai citar... Oi, fala comigo. Pergunta? Edna? Sim. É. Como assim? Não, a introdução é um parágrafo. O primeiro parágrafo é a introdução. É. Sim. É o máximo, é o máximo. Essa questão de... Vamos falar de linhas em relação ao parágrafo. Não existe uma fórmula exata de número de linhas para cada parágrafo. Mas o que é importante que você tenha e treine, eu vou mostrar para vocês o modelo, né? Tem aí para a gente ver, é o seguinte, é que exista uma proporcionalidade de linhas para cada parágrafo. Por exemplo, você não pode fazer uma redação, um parágrafo com 2 linhas e um outro parágrafo com 10 linhas. O ideal é que haja o quê? Uma proporcionalidade, esteja próxima, mas não no sentido de ter o número exato de linha por cada parágrafo, não. Também não precisa ter toda essa rigidez, não. Beleza? Beleza? Eu estou explicando tudo isso, eu vou explicar, porque o ideal, cara, é que você faça a sua redação. Tá? Mas assim, eu tô te dando todo o mecanismo para você fazer. Anderson, porra, não consegui de jeito nenhum. Aí eu vou te ensinar uma coisa que eu sou um dos inventores disso, tá? Chamada caveirão, tá? Que é aquela redação que o cara vai e vai fazer, beleza? Que é o caveirão. Eu vou dar o caveirão para você, beleza? Em São Gonçalo a gente deu o caveirão pra galera, né? Pô, quem não passou sabendo, passou com caveirão. Beleza? Eu vou explicar, calma, não é maracutaia não, é técnica. Vou te explicar, beleza? Vamos lá. Então vamos lá. Só desligar teu áudio, tá, Kátia? Porque para não vazar aqui, rapidinho. Pronto, desativei. Pronto, isso. Aí qualquer coisa você abre aí depois, tá? Aí vamos lá. Então o que acontece? Foi reprovado em qual prefeitura? Foi reprovada em prefeitura, né? A colega ali falou. Tá, então vamos lá. Então você tem o desenvolvimento, cada ideia que você citou na introdução, tá? Obviamente você citou 3 ideias, tá? Você vai ter 3 parágrafos de desenvolvimento. Aí vai fazer com 5, porque o último tem que ser conclusão, beleza? Anderson, como é uma conclusão? Porra, se você abrir qualquer manual de redação, basicamente todos eles falam a mesma porcaria e não dá a luz em nada pro aluno. Coloca como fechamento das ideias do texto. Porra, mas como assim um fechamento das ideias do texto? Cara, parágrafo de conclusão, todos eles você vai ter que usar
palavras-chave, tá? E, obviamente, o parágrafo de conclusão é um parágrafo que você tem que abrir com uma palavra-chave. Exatamente para quê? Para que o leitor entenda que aquilo ali é o final do texto. E que palavras são essas? Eu vou te dar uma listagem, você vai ver. Mas já vou te falar aqui. Entendemos assim. Concluímos. Né? Situações que expressam que? Finalidade. A relação, principalmente de quê? De encerramento do texto. Tá? Então, tem um slide lá que a gente vai ver. Eu vou passar para vocês ali várias situações ali que você vai observar. Beleza? Tranquilo? Então, a título de estrutura da redação é dessa forma. Então, você já sabe que, número 1, seu texto é uma dissertativa, terceira pessoa tu vai ter que escrever. Primeira coisa, o texto dessa forma, sim, dessa forma também. Beleza? Não, conclusão ou fechamento da redação, das ideias, tá? Então, obviamente, minha colega perguntou, você vai ter que colocar expressões que remitam ao encerramento, como concluímos. Concluímos é a mais famosa, beleza? Por quê? Porque praticamente vai induzir que aquilo ali é uma redução, uma conclusão. Ok? Eu vou passar para você algumas palavras que você vai colocar. Conclui-se, sim. Entendeu? Conclui-se. Então são situações que vão expressar a ideia de fechamento do texto. Automaticamente você vai fechar aquele texto ali. Tá? Beleza? Tranquilo? Pois bem, então explicando isso, tá? Você já entendeu que a sua redação, tá? Você, se tiver título, o título não conta como linha, bacana, tá? Vai estar lá o espaço separado para você colocar o título. Vai demonstrar sua criatividade no título. Então, você não vai colocar, a educação especial, caraca, né, meu irmão? Não é? Então tu vai colocar os desafios da educação especial, uma coisa assim, né, mais bonita. Legal? Primeira linha da folha, já começa a redação, introdução, onde você cita as ideias que vão ser discutidas no texto, tá? Desenvolvimento, cada ideia que você citou na introdução é um parágrafo de desenvolvimento, ok? E a conclusão, fechamento do texto, usando expressões que vão remeter à ideia de fim, ok? Beleza? E, obviamente, o desenvolvimento é exatamente o que? É aonde você vai argumentar e sustentar seus argumentos com base em quê? Em autoridades. Então, em pensadores, na própria lei, né? LDB, claro, tu estudou, assistiu várias aulas as primeiras aulas foram de legislações educacionais, né? Então a gente falou bastante de leis. Então, claro, qualquer tema que for colocado em prova ligado à educação, obviamente vai estar amparado por lei. Então, são as citações que você vai falar lá, exatamente para amparar, tá? Isso é a solução, né? Basicamente, é o encerramento, né? Enfim, mas minha colega colocou aí, tá certo, o pensamento certo. Enfim, então, justamente, questão que você vai colocar ali, nesse caso da argumentação, da autoridade nos desenvolvimentos, e você viu tudo isso agora, eu explicando aqui para você, beleza? Tranquilo? Ponto. Outra coisa também, importante, tá? Eu vou repetir já, Jaqueline, né? Desenvolvimento é o quê? É quando você argumenta em cima de cada ideia que você citou na introdução. E essa argumentação, o ideal na redação é que você utilize argumentos de autoridade, ou seja, ideias, e cite pensadores,
Vygotsky, Piaget, não sei o que vai cair lá, entendeu? Enfim, Jussara Hoffmann, sei lá, tá? Por exemplo, um dos temas que estão aí caiu a questão do erro. Então, poderia ser Maria Esteban, poderia ser Jussara Hoffmann citando alguma coisa, tá? Da proposta que eu mandei para vocês, que tá aí no WhatsApp. Mas enfim, então é dessa forma, ok? Tá? Ponto. Então vamos avançar um pouco mais para a gente entender um pouco mais as coisas, tá? Até para ser mais objetivo. Agora, né, realmente eu tive que parar porque eu já senti que a galera teve mais dificuldade aí. Mas vamos lá, vamos avançar. Então, beleza, ponto. Gente, o que acontece? Preocupação que o pessoal tem que ter com a letra. Por quê? Para isso, você vai ter que treinar redação. Você vai ter que fazer pelo menos... Quando você conseguir fazer pelo menos 3 redações na folha que eu enviei para vocês... Anderson, qual folha? Prova da Prefeitura do Rio. Tem lá 2, correto? Que foram reenviadas hoje, inclusive, já para a aula de hoje. A gente vai ver elas. No final de cada prova, tem uma folha lá que está escrito como rascunho. Aquela folha ali é a folha de redação para você treinar. O ideal é que você imprima aquilo ali, ok? Xerox, e treine ali, e não numa folha de caderno. Por quê? Porque você vai reparar em alguns detalhes importantes naquela folha. Primeiro, ela é uma folha que tem a linha, a distância entre as linhas, ela é muito menor do que numa folha de caderno, fazendo com que a sua letra seja menor, obviamente, para caber mais palavras numa linha. E segundo, a linha da folha, ela é muito maior do que uma linha de uma folha de caderno, tá? Então, a grosso modo, eu me arrisco a dizer que o aluno que faz redação em folha de caderno, 2 linhas em folha de caderno, mal dá uma linha ali. Então, não vai se dar bem. Tem que treinar, isso é importantíssimo, é fundamental, tá? Tem que treinar naquela folha que eu te enviei. Senão, na hora da prova lá, você não vai conseguir fazer. Não vai, tá? Não vai conseguir fazer. Legal? Então, você vai ter que imprimir aquela folha final e, obviamente, xerocar e, obviamente, usar os temas que eu tô dando ali. Isso. Temas da educação, Kátia. Quanto ao tema, você não tem que se prender muito, porque são temas ligados à educação. O próprio edital fala isso. Então, eu vou... Vai ter isso aí, calma. Vou avançar isso aí. Vamos lá. Então, o que acontece? Vamos lá. Você vai ter que treinar ali, ok? Para você conseguir fazer. Legal? Ah, Anderson, porra, nunca fiz redação de concurso... ou já fiz, fiquei reprovado. Provavelmente a primeira vez que você baixar lá e seguir essas instruções que eu estou te dando, você vai ter alguma dificuldade de fazer, beleza? Mas você vai conseguir com as dicas que eu vou dar ao longo da aula de hoje aí também, beleza? Que não vai só ser isso que eu estou falando aqui não, eu vou avançar muito mais para outras coisas aí que eu estou falando aqui com vocês, ok? Beleza? Pois bem, visto isso, vamos para outro aspecto importante, a questão da letra. Meus amigos, atenção. Aqueles alunos que escrevem em letra bastão, letra de forma, muita atenção, muito cuidado. Por quê? Porque você tem que ter exatamente um pleno conhecimento de saber a diferença entre as letras maiúsculas e minúsculas. Porque se você escrever em letra de forma, como eu escrevo, por exemplo, no quadro, quem já foi meu aluno sabe, você vai ficar reprovado. Por quê? Porque você vai estar empregando letras maiúsculas no lugar de minúsculas e vice-versa. O que acontece com a letra de forma, letra bastão, essas porcaria aí que a gente usa? Acontece o seguinte, que a maiúscula, ela é muito diferente da minúscula. Pode fazer redação em letra de forma? Pode. Mas para isso, você tem que ter, mais uma vez,
pleno conhecimento da diferença entre as letras maiúsculas e minúsculas. O E maiúsculo é totalmente diferente do E minúsculo. O R maiúsculo é totalmente diferente do R minúsculo. Você sabe a diferença? Sei, estou acostumado? Ok, é essa letra que vai. Anderson, não sei. Se você não sabe, você não vai aprender agora. Não tem tempo. Então você vai fazer a sua redação com letra cursiva, que é a famosa letra de mão, que é a que eu faço, as minhas. Por quê? Porque a letra cursiva, que é a letra de mão, essa sim, a maiúscula, é igual à minúscula, sendo que uma é grande e a outra é pequena. Ok? Tranquilo? Então, assim, se tu não sabe, é hora de você calçar o chinelo da humildade, beleza? E fazer a porcaria da tua redação com letras de mão, que é a letra cursiva, tá bom? Que é o que eu faço, porque eu não sei todas as letras maiúsculas e minúsculas em relação à questão de letra de forma, exatamente, pode me dar um branco na hora, tá? Então, consequentemente, é dessa forma que eu falo para você. Anderson, a letra tem que ser bonita? Não, a letra tem que ser legível. Legível. Ponto. Tá? É uma letra possível de ser lida? Ok. Ponto. É assim que funciona. Legal? Tranquilo? Pois bem, vamos lá. Então, visto tudo isso, né, são situações que observamos. Então, outra coisa também, outro detalhe importante, que reprova, tá no edital inclusive, não se assina a redação. Eu sei que tem gente que assina no final redação, não faça isso. Outra coisa importante, no caso de erro, você vai fazer no rascunho, não pode entrar de lápis, é só de caneta no dia da prova. Então você vai fazer a caneta, a redação, vai passar limpo a redação para a folha resposta, ok? Que é a folha da redação mesmo. Passou a limpo, ok? Tá falando para os outros também ou tá falando só para minha colega que tá ali? Tá travando? Opa, peraí. Deixa eu mexer aqui. E agora, tá travando? Sim?